Bem-vindos a esta aula de formação sobre estudos de impacto na rede para empresas públicas de fornecimento de eletricidade que se vai centrar em estudos de fluxo de carga. Nesta lição vamos dar uma visão geral do que são os estudos de fluxo de carga e por que são essenciais para a integração da produção descentralizada na rede elétrica. Segue-se um breve resumo do que vamos abordar nesta lição. Começaremos por considerar por que os estudos de fluxo de carga são necessários, especialmente no contexto da integração de sistemas de produção descentralizada na rede. Em seguida, vamos explorar diferentes cenários operacionais considerados nestes estudos. Concluiremos com um exemplo simples de resultados de fluxo de carga e de como os interpretar. Ora bem, por que são necessários estudos de fluxo de carga? Como mencionamos em lições anteriores, o objetivo destes estudos de fluxo de carga é determinar o impacto da variação de tensão no ponto de acoplamento ou ligação, ou seja, o ponto de abastecimento, e a carga na rede, para verificar se a rede ainda está a funcionar dentro dos limites da sua capacidade e se não está sobrecarregada. A carga da rede e a produção fotovoltaica podem variar de acordo com a hora do dia ou as estações do ano, e isto deve ser tido em conta. Por conseguinte, devemos efetuar estes estudos de fluxo de carga, considerando as cargas máxima e mínima, bem como a produção máxima e mínima proposta da instalação de produção distribuída. As linhas neste diagrama mostram a produção distribuída tanto para a energia solar, como para a energia eólica. A produção solar está representada a laranja, o consumo azul, e aqui à direita o consumo está a vermelho, enquanto a produção eólica está azul. Este gráfico representa apenas 7 dias da semana. Também se pode ver que o perfil de produção solar fotovoltaica, à esquerda, difere da produção de energia eólica como se vê à direita. Durante os 7 dias, há alturas em que a produção é superior ao consumo e alturas em que tanto o consumo como a produção são simultaneamente elevados ou baixos. Todos estes cenários devem ser tidos em consideração quando se efetuam estudos de fluxos de carga. Um dos aspectos mais importantes na avaliação do impacto da produção descentralizada é compreender o perfil do consumo relativamente ao perfil de produção do cliente. O cliente deve apresentar uma análise pormenorizada do seu perfil de consumo se a empresa de eletricidade não tiver acesso a esses dados. O autoprodutor deve fornecer uma previsão do seu consumo e da produção para a distribuição que antecipa ter durante um período específico. Recomenda-se um perfil mensal ou anual para ter em conta as flutuações sazonais, fins de semana e feriados onde o consumo e a geração são normalmente diferentes. Aqui temos um perfil de consumo para um ano inteiro. Podemos observar imediatamente que existem valores de dados que estão incorretos ou em falta. Os dados em falta podem dever-se a cortes de energia ou a leituras incorretas ou infiáveis nos contadores. A fim de garantir que os dados de consumo fornecidos estão corretos e que são aceitáveis e utilizáveis, é necessário fazer uma pequena análise ou avaliação dos dados, o que permite filtrar os registros de possíveis amostras de dados errados. Desta forma, é possível obter um conjunto de dados que representem os verdadeiros valores mínimos e máximos. Depois de efetuar a análise de dados para este cenário, pode ver que o valor mínimo será de cerca de 1.500 kVA. Os restantes valores, como pode ver aqui, podem ser descartados como erros de registro do contador. A maioria dos clientes está concentrada no círculo vermelho. N.
O próximo passo consiste em obter um conjunto de dados para os valores de consumo máximo e mínimo por hora, do autoprodutor. A tabela à direita indica que às 6 horas da manhã, o consumo mínimo foi de 1.575 kVA, e o consumo máximo ocorreu por volta das 4 horas da tarde, tendo sido de 2.426 kVA. É importante notar que não se trata de uma hora específica para um dia específico, mas sim de uma análise pivô, que visa obter o valor máximo absoluto ou o valor mínimo para aquela hora específica ao longo de todo o ano. Também se deve notar que o valor usado aqui é em kVA e que o factor de potência também deve ser obtido ou determinado para o mesmo período. Se não tiver acesso a dados por hora ou por meia hora, é a mesma possível fazer o estudo de impacto na rede, ou o estudo de fluxo de carga realizado no âmbito do estudo de impacto na rede, assentes em hipóteses simples, adoptando uma abordagem baseada em regras de ouro. Depois de finalizado o perfil de consumo, é necessário determinar o perfil de produção. Este último pode ser obtido lançando mão de diferentes ferramentas de simulação como as listadas aqui. Tenha em mente que estas ferramentas de simulação normalmente não simulam valores mínimos, e que o seu código de rede pode dar-lhe algumas orientações sobre esta matéria dependendo do tipo de produção de energia para distribuição e da dimensão. Apresentamos aqui um exemplo dos dados de produção para um sistema solar fotovoltaico para um período de um dia. Notará que não há produção durante a noite e que a produção mais elevada ocorre por volta do meio do dia, quando a irradiação solar atinge o seu pico N. Depois de completar a análise de dados, terá determinado os valores máximos e mínimos absolutos de consumo ou de carga para o local. Da mesma forma, terá estabelecido o pico de produção fotovoltaica que pode ser fornecida à rede, bem como a produção mínima em função da capacidade de energia reativa estipulada pelos códigos de rede relevantes. Com esta informação, pode agora definir os seus 4 cenários de funcionamento. O primeiro é produção elevada, carga elevada, HGHL, que pode ser entendido ou conhecido como pico de carga, e produção máxima. Produção alta, carga baixa, HGLL, seguido por produção baixa, carga elevada, LGHL, e por último, produção baixa, carga baixa, LGLL. Ao realizar um estudo de impacto na rede, não é necessário um cenário de produção zero, pois isso normalmente faz parte dos estudos de planeamento existentes. No entanto, recomenda-se que se tenha em consideração o cenário de produção zero, para garantir que a rede existente ainda está a funcionar dentro dos limites da sua capacidade, sabendo que vários parâmetros poderão ter mudado desde o último exercício de planeamento. Vejamos como os valores recolhidos durante estes cenários operacionais são aplicados num exemplo. No cenário em questão, o autoprodutor propôs instalar no telhado da casa um sistema fotovoltaico de 440 kVA. Presume-se que o requisito mínimo de produção deve ser 20% da produção máxima. Esta percentagem é geralmente determinada pelo código de rede relevante, mas para o propósito deste exercício, presumimos que seja de 20%. Depois de efetuar a análise dos dados, podemos determinar o consumo máximo e mínimo do cliente. E o mesmo foi feito para a produção de energia solar. NN. Os requisitos do factor de potência diferem consoante a dimensão da instalação de produção distribuída e o tipo de tecnologia.
Aqui temos categoria diferente que dependem da capacidade instalada da produção distribuída. Neste caso em particular, trata-se de uma central de produção distribuída de categoria A3, uma vez que a capacidade da central fotovoltaica é de 440 kVA. Para o exemplo em questão, o código de rede especifica que o factor de potência por defeito deve ser 1, ou seja, uma unidade para as instalações de produção distribuída nas categorias A1, 2 e 3. O fator de potência por defeito deve, portanto, ser a unidade, salvo especificação em contrário do fornecedor de serviços da rede ou do operador do sistema. Consideremos um inversor proposto para instalação num determinado local, que tenha sido configurado para produzir apenas energia ativa devido a uma definição de factor de potência unitário. Do lado da energia fotovoltaica, repare que não é produzida energia reativa, mas apenas energia ativa para os diferentes cenários. É possível também observar os valores esperados do factor de potência no ponto de ligação ou PLC, o que nem sempre é bom e por vezes nem sequer aceitável. Como o exemplo é para uma rede robusta, pode-se ver que o impacto na tensão no ponto de ligação com tensão de 11 kV é mínimo ou nulo. O que não é de surpreender. NN. Todos os cenários são afetados, exceto o cenário de alta produção e baixa carga, em que cliente consome eletricidade enquanto consumidor, o que significa que tem de aderir aos acordos de fornecimento no que diz respeito ao factor de potência no ponto de ligação. Trata-se de uma exigência para clientes normais, mesmo aqueles que não são autoprodutores. Quando a geração de produção distribuída é superior ao consumo mais baixo, o cliente irá exportar energia para a rede, o que poderá significar que o sistema de produção distribuída precisa de ser capaz de controlar o factor de potência no POC, ou seja, o ponto de ligação. Tudo depende do que é necessário de acordo com o código de rede do seu país e das exigências da empresa de eletricidade. A razão pela qual os clientes preferem manter a geração da produção descentralizada com factor de potência unitário é porque assim não precisam de reduzir a potência ativa ou kWh de saída para gerar energia reativa. Aqui pode ver-se que a energia ativa fotovoltaica diminuiu, enquanto gerava energia reativa. Contudo, o factor de potência no POC melhorou. Assim, embora, em geral, a implementação do controle do factor de potência não seja muito utilizada ou exigida, não deixa de ser uma ferramenta que a empresa de eletricidade pode usar para melhorar o funcionamento da rede e permitir uma maior penetração de produção distribuída. Implementar cegamente o controlo do factor de potência e/ou controlo da tensão para todas as instalações de produção distribuída não é boa ideia, pois pode resultar noutros problemas de funcionamento da rede. Esta última abordagem deve, portanto, ser considerada e aplicada caso a caso, deixando-se guiar, normalmente orientada pelo estudo de impacto na rede. E o estudo de impacto na rede da distribuição, e finalmente o que o seu código de rede requer ou permite. Os sistemas produção distribuída são instalados com factor de potência unitário, pois os autoprodutores querem maximizar a geração de energia ativa e a maioria dos códigos de rede exige que a produção distribuída opere com o fator de potência unitário. Na realidade, se o consumidor estiver consumindo energia reativa suficiente, a concessionária será responsável por continuar a fornecer essa energia reativa. O resultado é que quando o cliente aumenta a sua energia solar ativa no contexto da produção distribuída, como é o caso aqui, passando de 10 a 19 kW,
a energia ativa da empresa irá diminuir proporcionalmente, enquanto a potência reativa continua a mesma. O resultado é uma deterioração e um fator de potência mais baixo no ponto de ligação. É por isso que as empresas de eletricidade vigiam e medem a deterioração do factor de potência para autoprodutores, e querem saber que tipo de controlo do fator de potência no POC pode ser útil. Como discutido nas lições anteriores, a ficha de verificação dos estudos de impacto na rede fornece algumas orientações sobre como o estudo de fluxo de carga, que tem em consideração os valores mínimo e máximo tanto do consumo como da produção. Os valores obtidos nos estudos de fluxo de carga podem ser revistos e verificados aqui usando esta ficha de controle ou verificação. Perfeito! Com isto, chegamos ao fim desta lição. Em resumo, é importante entender e gerir o fluxo de carga para uma integração segura e eficiente de sistemas distribuídos na sua rede. A análise de dados para construir cenários é chave para avaliar o impacto da tensão, do fator de potência e da conformidade com o código de rede relevante. Esperamos que esta lição lhe tenha sido útil. Até a próxima. Que Deus vos abençoe e adeus.